Olá, eu sou Rogério de Almeida, professor da Faculdade de Educação da USP, coordenador do Lab Arte. Estou aqui para conversar hoje com dois convidados, o Rony Almeida. Ele é Almeida como eu, mas não é parente, pelo menos não até o que nós sabemos, né? Sim. Algum antepassado, provavelmente, aí de uns 500 anos atrás, devia ser. Mas estou aqui com o Rony Almeida e esperando a chegada do André Luiz Santos. Ele deve ter tido algum probleminha aqui de conexão e daqui a pouco, quando ele chegar, a gente coloca ele aqui na conversa. A ideia hoje é a gente conversar sobre música e processos criativos. Muitas pessoas perguntam, né, como é que, enfim, querem saber, né, da formação do Rony como violeiro, enfim, né, dos cursos que ele dá. Eu lancei um álbum recentemente, a gente vai conversar também sobre isso, as pessoas também me perguntam como foi o processo criativo, enfim. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. O André acabou de chegar aqui, vou colocar ele aqui na nossa sala. André, estamos ao vivo, boa tarde, seja Seja bem-vindo. bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Prazer revê-los, mesmo aqui virtualmente, aí estamos aí. Tudo ótimo. Prazer ter você aqui. Estava dizendo, André, que nós vamos conversar um pouco, né, sobre os processos criativos relacionados à música, né, um pouco como nós trabalhamos, e um pouco também, enfim, das criações que a gente tem, né, das suas, das do Rony. O Rony lançou um álbum recentemente, que é o Espelho d'Água, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre ele. O André participa, enfim, participou e participa de várias bandas, faz eventos, enfim, toca em vários lugares, e eu acho que pode falar um pouquinho também dessa experiência. Bom, para começar aqui o bate-papo, estou vendo aqui que as pessoas estão acompanhando a gente, estão chegando, vão pensando em perguntas aí, tá? Que a gente vai fazer aqui uma conversa mesmo. Então, à medida que forem chegando as perguntas, a gente vai trocando algumas ideias, vai respondendo aí as dúvidas que as pessoas tenham, as curiosidades que as pessoas tenham. Então, Rony, como que é para você essa questão, né, de trabalhar os processos criativos em música? Você que coordena um dos núcleos do Lab Art, né, especificamente de música, enfim, se dedica à viola, fez um mestrado sobre a viola, um trabalho lindíssimo. Queria saber de você, então, como que é esse seu processo de criação. Sim, primeiramente eu queria agradecer de estar aqui com vocês, é um privilégio muito grande, né? Muito obrigado. E queria começar considerando algumas coisas, né? Porque, na verdade, no processo criativo ele não tem forma, né? Ele acontece livremente, como os mais profundos, né? Como a brincadeira das crianças, né? Mas eu acho, até pelo fato da gente estudar um pouco algum instrumento, se envolver um pouco com ele, eu acho que as formas, né, nos influenciam muito, né, em duas perspectivas. A primeira delas, as formas, no caso, né, em harmonia, né, formas e padrões harmônicos que a gente está acostumado a tocar, sequências de acordes, né, que aparecem nas nossas músicas, né, alguns clichês que aparecem assim, em harmonia funcional. Então, é uma das coisas que eu queria considerar. Também padrões rítmicos, né? Então, de repente, ritmos de músicas tradicionais, enfim, ritmos da música universal, né? Que estão presentes no nosso corpo. E a segunda coisa é as formas dos próprios instrumentos, né? Então, a forma da viola, ela me instiga também, né? O aço, a forma que o instrumento é afinado, né? No caso, eu uso uma entre 20 afinações que existem, né, no instrumento. O som do instrumento, ou seja, a minha relação material com o corpo do meu instrumento, né? Tem uma coisa curiosa, né, que eu teve uma época da minha vida que eu trabalhei em loja de música, e as pessoas, quando entravam na loja de música, elas tinham necessidade de tocar nas coisas, tirar som das coisas, né? Ou seja, as formas, elas se insinuam, né, para a gente e nos instigam, né? Então eu sinto isso com o meu instrumento também, né?
Mas além desses padrões, né, que a gente encontra, como eu disse, dando um exemplo só da parte harmônica e rítmica, eu acho que a gente é tomado em determinados momentos, em momentos muito especiais, assim, por uma inspiração. E lembrando, né, da Sabrina, que esses dias, a Sabrina Paixão, que mandou um texto para a gente, né, do Lorca, né, falando do espírito do duende, né, simbolicamente como essa inspiração, né, que nos toma. E aí eu acredito que é nesses momentos que a gente consegue, né, mediante essa relação instrumental nossa, consegue permitir, né, que a música nos atravesse de uma forma mais profunda. Né? Por que eu falo isso? Eu acho que é muito... seria razoável, de repente alguém me liga e fala, Rony, eu preciso de uma música, né, me encomenda uma música com data, né? Então, provavelmente eu vá conseguir fazer uma música legal e tal, funcional, né? Mas eu acho que é diferente daquelas músicas que vêm partindo de uma inspiração profunda, né? Eu queria fazer um comentário de duas músicas em específico, né? A primeira música do disco Espelho d'Água, que é o Giro da Saia, que essa música ela surgiu, na verdade, de um devaneio, né, que eu tive com o corpo feminino, né, uma mulher que dançava em círculos, com um vestido longo, rodado, né, e ela dançava em círculos com aquele vestido, né, movimentos ascendentes e descendentes, circulares. E aí, nesse meu devaneio, eu senti a textura da terra no chão dos meus pés, a terra vermelha, e como se eu dançasse com ela, e como se ela dançasse descalço também, né? E teve uma outra coisa interessante, que era o ritmo, né? Eu sentia que era algo binário, um coco, enfim, um samba, não sei, algum ritmo binário, assim. E aí eu comecei a buscar isso no instrumento, né? E a melodia principal, né, na minha imaginação, é como se fosse um pífano tocando, sabe? Então, o que eu fiz, na verdade, no instrumento era procurar uma forma de tirar aquilo, mas eu já estava feito na minha cabeça, né? Então eu fui organizando, né? Eu estou citando esse exemplo porque eu acredito que seja esse tipo de experiência que nós, né, como artistas, buscamos a vida inteira, por esse tipo de momento, né, esse tipo de insight, né? E aí que eu comecei a buscar, né? Primeiro, eu optei, já que naquelas imagens, né, poéticas, aí para dialogar um pouco com as nossas leituras do Bachelard, né? Aquela moça estava dançando ali num ambiente interiorano, né? Eu imaginei um ritmo tradicional, então eu usei o cururu, né? Deixa eu mostrar um pouquinho do ritmo cururu, né? Que é esse... E um outro ritmo também belíssimo, que é um ritmo normalmente que a gente usa de forma complementar, né? É o cipó preto, né? Que é... Então eu gravei uma viola, né, com cururu, outra com cipó preto, e por cima uma outra viola tocando a melodia, que é aquela melodia que eu consegui tirar da viola mediante essa inspiração que eu tive, né? Eu acho também que em determinados momentos, né, emprestando um pouco a visão da Clarice, né, Lispector, pequenas ou grandes, né, profundas epifanias com objetos, coisas super simples do cotidiano, sabe assim? Como se eu estivesse tirando uma fotografia de um momento que uma criança, que meu filho, por exemplo, dá um sorriso, né, uma gargalhada, né, ou uma relação mais profunda, olhando, por exemplo, as plantas no meu quintal, né? O movimento da vida, né? Daquele ciclo, né? Daquele ecossistema ali dos insetos com as plantas, com as flores, como eles funcionam. Então, de repente,
como uma fotografia, assim, sabe? Um insight daquela coisa que é comum, digamos assim. Você tem uma inspiração e você começa a compor, né? Então eu vejo, né, que esses são os momentos que a gente mais espera, né, a ser presenteado, mas que são muito raros, né? E uma outra forma, né, é você brincando com o próprio instrumento. Na viola que eu toco, eu uso a afinação cebolão em ré, então tem bastante coisa de ressonância, né, de corda solta, né? Vou colocar o cabinho aqui para trás. Então, muita coisa assim com essa. Eu estou aqui um trechinho da Coletiva Esperança, né, do Amistrata, muita coisa com corda solta, né, ressonâncias, né? Então você vai brincando com essa herança, né, dessa digitação que os caipiras nos deixaram, né, coisas com 2 dedos, né, ali simples, um dedo que seja, muita corda solta e você vai experimentando. Muitas vezes, se você fosse tocar esse tipo de coisa no violão, de repente desse um acorde todo difícil também, né? Então, eu acho que isso ajuda também na afinação que eu uso, né, na viola. E boa parte das composições que eu fiz foi partindo dessas brincadeiras. Então, eu vou experimentando essas digitações, esses sons, né? E, de repente, começa a aparecer alguma ideia boa ali no meio, algum som que eu acho que ficou legal e tal, e eu vou trabalhando em cima daquilo, né? O último exemplo que eu queria dar é a música que eu fiz para o meu filho, chamado Bem TV, que também está no álbum Espelho d'Água. Ela nasceu partindo também de experimentações, né, de brincadeiras com a viola, assim, totalmente descontraído, descompromissado, né? Ou seja, era um dia super quente, assim, eu estava sentado no sofá, a Carla sentada no outro, ela barrigudona, assim, que o Bento estava para chegar, né? E eu brincando com a viola totalmente preguiçoso, assim, né? Totalmente despretensioso. E eu encontrei um som interessante, né? Que me dizia algo no sentido daquela expectativa que eu estava, né? Com o nascimento do bebê, com a chegada do bebê, né? E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais, insistindo naquela ideia, e aí a Carla estava me ouvindo, e chegou uma hora que eu consegui fazer o tema principal, assim, né? O tema que faz a abertura, né? Uhum. E eu falei para a Carla, olha, eu estou fazendo um tema aqui e me parece que é para a chegada do Bento. Ela falou assim, você nem precisava falar, eu já sabia. Ou seja, ela estava sentindo, ela estava ela estava percebendo o que estava acontecendo, ou seja, aquele sentimento que eu estava tinha me atravessado e atravessado o meu instrumento, né? Por meio dessa minha relação, né? Dessa minha corporeidade, né? Daquele meu gestual, daquelas coisas que eu estou acostumado ali com o meu instrumento, né? E sempre de forma descontraída. E é isso também que eu gosto de trabalhar no LabArt, né? Que são criações livres e descontraídas, né? Assim como as brincadeiras das crianças. E tem um texto que eu sempre cito, né? Que é do De La Lenz, que é La música é um juego de niños. Eu sempre uso ele, eu sempre falo dele no LabArt, que eu acho que acho que ele retrata bem um pouco o espírito do Lab de Música, né? Que é essa coisa do criar livremente, da brincadeira, né? Então, às vezes a pessoa chega, mas eu tenho que saber tocar o instrumento? Fala, não, eu tenho que saber, não. Ou seja, nós vamos criar, nós vamos brincar, né? E eu estou falando isso, né? Porque na educação, né, principalmente na educação de sensibilidade, né? Nessa educação que a gente trabalha, acredita e tal, eu acho que ela não funcionaria, né, sem a criação. Acho que a essência do nosso trabalho está na criação, né? Está em repensar, né? Refazer e recriar e criar também, né? Então eu acho que a criação está na base, né, do nosso trabalho.
eu queria agora, só para passar a palavra para vocês também, também considerar da dificuldade de falar, né, sobre esses fazeres, né, sobre essas inspirações, essa inspiração mais profunda mesmo, né? E, inclusive, até no texto do Lorca, né, que a Sabrina mandou para a gente, eu estou citando ele porque eu fiquei bastante impressionado, né, com aquele trecho que ela destacou para a gente, da dificuldade, né? Ou seja, nenhum filósofo conseguiria falar profundamente ou explicar, né, de forma integral, né, esse tipo de fenômeno, né, que nos atravessa. Então, acho que o nosso fazer, né, e a nossa... Eu me sinto assim convocado, né, na missão de estar refletindo sobre isso durante a minha vida, né? Então, porque eu acho que isso não tem fim, né? São só perguntas e mais perguntas que a gente vai tentando responder, mas que geram outras, né? Pois é, de fato. Não é? Eu lembrei até de um trecho no finalzinho do Olho Espírito do Merleau-Ponty, né? Tem duas figuras conversando, aí ele pergunta assim, mas conversar e falar sobre coisas que a gente não tem domínio é fazer conhecimento, né? Sim, né? Tipo, sim, a gente está aprendendo por meio dessas reflexões, né? É muito bom. Eu ia pegar o gancho, Rony, do que você falou, que é justamente essa questão de que talvez não seja de fato para explicar, mas para experimentar, né? Então a gente reflete sobre essas experimentações. Por isso que o Lab Art é um laboratório experimental, né? Perfeito. A gente experimenta e as coisas acontecem, né? E eu achei muito interessante do que você falou, que tem, de um lado, essa questão mais profunda mesmo de uma criação como uma conexão com algo que nos toca mais profundamente, ou seja, a emoção, mas ao mesmo tempo também a criação um pouco ao acaso, né? Um pouco na brincadeira com o instrumento, né? Num diálogo ali que se tem e que faz, enfim, né? Surgir alguma coisa e a gente investe nessa ideia, né? A gente não sabe se a gente está agarrando a ideia ou se a ideia está agarrando a gente, mas de fato a gente vai junto. E aí eu queria ouvir do André, assim, como que os seus processos criativos, André, como que as coisas funcionam para você? Boa tarde para todo mundo aí. Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo. Eu fui pego aqui no meio... Antes da live aqui, fui pego no susto aqui por umas questões e acabei entrando no comecinho aí do segundo tempo, mas tudo bem. Tá ótimo. Não chegou na hora. Então, estava ouvindo o Rony aqui, estava refletindo, né? É muito importante a gente compreender que a música é uma parte da nossa alma, né? Algo que nos completa, nos conecta. Eu acho que talvez não é nem completude, porque eu entendo como meio que uma simbiose mesmo, né? De alma e som, né? Então, eu acho que eu, quando li os trabalhos do Cacau Erá, de Jecupé, né? Me bateu muito forte essa coisa da alma-som, né? Dos Guarani, né? Que a nossa alma é um canto, né? Para os Inhanderus, né? Para Yamandu. E eu lembro quando eu era, até cito isso aí na minha dissertação de mestrado, que quando eu era moleque eu queria ser uma canção, né? Olha que louco, né? Todo mundo queria. As imagens poéticas mais profundas eu queria ser uma canção. E aí, essa ideia de transformar em som é uma coisa que me acompanha desde criança, né? E compondo, né? Nos vários nichos, né? Porque a gente que anda nas encruzilhadas, né? Entra nas cruzes dos caminhos, os violeiros sabem bem disso, né? Tem que deixar o tinhoso afinar a viola, que senão não, né? Deixar a cobra pegar no dedo, essas coisas, né? A viola tem muito a ver com blues, né? Então eu vim, sou um músico de rock and roll lá, guitarrista de rock and roll lá na minha essência, né? E aí o apuro técnico foi me levando a conhecer outros sons, né? E eu tenho um irmão falecido há mais de 30 anos, que ele tinha um disco lá do Muddy Waters, né?
Hard Again, e um vinilzão, né? Eu ouvia ele cantando Man's Boy, cantando umas coisas assim, e eu falava, o que é isso, né? De onde vem essa força, né? E eu comecei a perceber que aquilo tinha muito a ver com o meu jeito de conceber som, de conceber a vida. E aí eu comecei a enfiar blues em tudo. Então eu ia cantar um samba, tinha essa intenção de blues. E aí, até hoje, eu sou um bluseiro. Não faço só blues, não componho blues, é muito louco isso, né? Eu tento, agora talvez eu consiga sair. Eu faço uns improvisos, o povo acha que é composição, mas o blues ele está sempre ali na minha conexão, né? Eu queria fazer uma brincadeirinha aqui só para lembrar disso. Não sei se o som vai sair muito bom, mas estamos aí só para ilustrar, né? E porque o blues para mim é uma coisa que vem da alma, assim. Before I was born, there's a boy shed coming. Have a son of a gun. All the pretty women jump and shout. Any war you know, what is that about? You know I can. Everybody knows I can. You know I hoochie coochie man. Everybody knows I can. Got a black cat bone, got a motion chew, got a jump on crew, got a mess with you. All the pretty women, they didn't buy my hand, and you what you know. Hoochie coochie man, you know I hand. Everybody knows I hand. You know I hoochie coochie man. Everybody knows I am. You know I am. Everybody knows I am. You know I hoochie coochie man. Everybody knows I am. Não dá pra gente falar. Muito bom. É o Tinhoso chegando e falando, oi, essa música é o Robert Johnson. É o Robert Johnson. Né? Então, o que acontece? O Hoochie Man é muito louco, né? Porque ele fala dessa maldição do blues mesmo, né? Assim, do cara que tá lá, vai, alopra tudo, chega na festa de tona e tal. Porque o blues tem uma coisa meio, o cara tem que ser um pouco vagabundo para tocar blues, né? Então, assim, tem essa... tem a coisa da nobreza, né? Mas também tem essa coisa da rua, da noite, né? Da boemia. E eu não posso fugir, né, dessa influência, né, cara? Então, assim, o blues, para mim, ele me levou a produzir coisas como intérprete, né? Porque eu não faço cover de blues, mesmo quando tem uma banda chamada Blue Label, que a gente se reúne de vez em quando, é um bando de vagabundo também, né? Mas a gente... Vagabundo é assim, trabalhador, né? Mas modo de dizer, né? Então, assim... que a gente se reúne de vez em quando e a gente não faz cover, né? A gente faz versão. Por quê? Porque o blues é visceral, né? Então a gente vem nas nossas conexões, faz as nossas versões e cada show a versão sai de um jeito também. Uhum. Porque ela tem a ver com deixar se atravessar por um processo, deixar se atravessar por uma energia, né? Tem muito a ver com ancestralidade, né? Às vezes a gente está cantando, a impressão que se dá é que o palco está pesado, tem um monte de gente cantando com a gente, né?
E aí eu olho para o lado, fecho o olho e olho para o lado, mas a gente está sozinho lá, mas tem esse peso, né? Essa parede que vem junto, né? Porque quando a gente abre a voz para falar dessa ancestralidade, para cantar essa ancestralidade, é que como se essas pessoas que vieram antes de nós estivéssemos conosco, né? Como se a gente atualizasse essa história, né? Então, música para mim sempre tem a ver com celebração, com encontro, né? Então, é o encontro consigo mesmo, o encontro com quem nós fomos, o encontro com os nossos ancestrais, o encontro com os presentes, né? E o encontro com os que virão, por conta da nossa canção. Agora, então, como compositor, as coisas vieram meio que assim também, né? Eu sou um cara meio desorganizado nessa questão de carreira, né? Então, assim, a gente faz um monte de coisas e as coisas vão ficando por aí, né? Então, gravei com algumas pessoas gravaram coisas minhas, mas agora que eu estou começando a organizar um trabalho meu, né? O Rony está aí já com o CD dele, que legal, né? A gente está aqui, eu estou começando a organizar. A primeira canção que saiu desse processo foi a Batacotô, Canção de Guerra, né? Que é uma canção que me veio nesse contexto da ancestralidade também, né? Eu faço parte da Igreja do Rosário, dos Homens Pretos da Penha de França, né? Eu sou rei de festa, né? Porque, como diz o Luiz Bento, capitão do Terno de Congo lá de Congonhas do Campo, ele fala: uma vez rei, sempre rei, meu irmão. Uma vez rei, sempre rei. E então, agora, atualmente, os reis são o rei Tel e a rainha Rosângela, né? Inclusive, convido todos a conhecer uma exposição que está tendo no Centro Cultural da Penha, fica ali no Largo do Rosário da Penha, de memórias herdadas, né? São várias famílias negras que foram retratadas. A minha família foi retratada, uma exposição fotográfica, está bem bonito. Se vocês procurarem na página do Movimento Cultural Penha, vocês vão ter as informações. E aí tem um pouco mais a ver com esse lado. Então, essa canção do Batacotô, ela surgiu nesse contexto, né? Estava num momento bem pesado da vida, assim, tinha acabado de assumir direção de escola, todas as coisas vindo, assim, né? Tendo que lidar com processos das pessoas. E aí eu entrei na Igreja do Rosário num dia de um show, e aí descobri que não estava sozinho, né? E aí eu quis fazer uma canção para homenagear todos os nossos ancestrais ali, e aí veio isso, está por aí. Eu não vou cantá-la agora, ela está aí na rede, porque ela está bem mais bonita ao vivo, com aquela chegada assim, da galera e tal, né? Se quiserem procurar por aí, a Canção de Guerra Batacotô. Mas eu queria terminar essa fala cantando uma outra canção. Pode ser, Rogério? Dá tempo? Agora, nesse primeiro momento? Claro, André, nós estamos aqui. Joia. À vontade, as pessoas estão chegando, estão dando um salve aqui. Beleza. Bora, aqui a gente vai no improviso. Então, eu vou fazer uma canção que chama Pele, que ela surgiu o ano passado também, depois dessas coisas todas que têm acontecido com as pessoas pretas aí. Vou fazer Pele e a gente continua a conversa aí. A bala do teu fuzil não vai parar na minha pele. Um corpo preto que caminha não se julga pela pele. Olhos brancos e bonitos não conhecem nossa pele. Nem as dores dos que andam são bonitos por sua pele. Por isso eu vou lutar pra ver o sol nascer, o sol nascer. Por isso eu vou lutar pra ver o sol nascer, o sol nascer. O teu ódio te assombra e faz temer a minha pele. A violência te domina e o desespero te compele. Suas panelas vão mudar as regras podres desse vosso jogo vil. Só trouxeram mais temores que massacram o seu coração vazio. Por isso eu vou lutar pra ver o sol nascer.
dia o sol nascer. Por isso eu vou dar pra ver o sol nascer, todo dia o sol nascer. Do aço a forja da cana um engenho, o sabor da cachaça libertou meus ais. Na gira dancei com os meus ancestrais, chorando os erês que vão cedo demais, tendo a vida ceifada como marginais. É o preço do medo que o ódio nos traz. A bala do teu fuzil não vai parar na minha pele. O corpo preto que caminha não se julga pela pele. Olhos brancos desunidos não conhecem nossa pele. Nem as dores que criamos são punidos por sua pele. Por isso eu vou dar pra ver o sol nascer, todo dia o sol nascer. Por isso eu vou dar pra ver o sol nascer, todo dia o sol nascer. O teu ódio te assombra e faz temer a minha pele. A violência te domina, o desespero te compele. Suas panelas não mudaram as regras podres desse vosso jogo, viu? Só trouxeram mais temores que massacram o seu coração vazio. Dá pra ver o sol nascer, todo dia o sol nascer, todo dia o sol nascer, todo dia o sol nascer, todo dia. Uau, maravilha! Muito bom, uma alegria te ouvir. As pessoas que estão acompanhando aqui, com certeza estão se maravilhando e estão descontando também toda a questão das frequências que desaparecem, né, nesse meio de transmissão. Porque a internet parece uma coisa assim altamente inovadora em termos de tecnologia, porque, por um lado, possibilita que a gente esteja aqui, por exemplo, conversando, cada um na sua casa, e as pessoas também acompanhando a gente ao vivo, mas a gente tem uma dificuldade enorme que é a qualidade, né? Então, a conexão cai, trava, há uma perda de frequências por melhor microfone que se utilize. Então, assim, poder ouvir ao vivo é algo espetacular, porque a potência vocal do André é uma coisa incrível. Impressionante. Assim. Ali nas apresentações do Lab. Então, eu já convido as pessoas para quando nós retornarmos, né, depois da vacina, enfim, a gente vai fazer um sarau no Lab Art para comemorar, né, esse retorno, assim, muito abraço, né? Muito contato próximo, muita música também. E aí vocês estão convidadas a ouvir o André cantando. Você me fez lembrar, André, eu fui assistir um show do Ed Vedder, né, que é o vocalista do Pearl Jam, né, uma banda da década de 90, enfim. Eu adoro, por sinal, hein? E você tava com o ukulele aí, né? Toca também um show que ele faz só com guitarra, violão, ukulele. E aí, num determinado momento, né, ele convida, enfim, um músico irlandês e eles saem do microfone e tocam. Então você imagina eles tocando ali enfim, uma casa de show, né, e saindo do microfone. Eu não vou falar o nome da casa porque eu não quero ficar fazendo propaganda aqui, né? A gente não quer nada, a gente não paga nada, então a gente não vai ficar falando os nomes dos lugares, mas vocês imaginam aí uma dessas grandes aí. E aí ele sai do microfone e fica no palco cantando, e essa potência vocal, né, que faz com que você escute a bons metros de distância, é algo que o André tem, enfim, e isso é uma dádiva, André. Eu não sei dos deuses, dos orixás, da genética, mas é algo legítimo, assim. Principalmente são os espíritos encantados. Principalmente quando você canta blues, que aí eu não tenho dúvida nenhuma, assim, você foi até aí, fez o pacto. Fui lá conversar com
Legbara. Que é o grande mito de Fausto, né, transposto para o universo musical. Isso aparece já na música clássica, né, me sumiu agora o nome do violinista. Dos caprichos, né? O Paganini. Isso, os caprichos Obrigado. Minha memória geralmente falha, ultimamente tem falhado mais. Os caprichos do Paganini, exatamente. Que enfim, são exercícios de virtuose mesmo, e diziam, então, que ele tinha feito um pacto. Tal. Depois isso reaparece na obra do Robert Johnson, né? Porque, enfim, ele não sabia tocar violão, e, claro, ele foi estudar, né? Foi fazer aula, enfim. Parece que tem um parente, um tio dele que ensinou, mas o fato é que viram ele tocando e tocava muito mal. E depois, quando ele reaparece com o violão, é algo absolutamente espetacular, porque é muito difícil tocar Robert Johnson, né? A gente tem as gravações dele em 1930, né? Ele gravou 29 músicas. Era ainda os primórdios, né, dos registros musicais, e eram músicos de rua, né? Eles tocavam em bares, tocavam na rua. E aí eles gravam os primeiros discos, e aí vem essa lenda, então, do Robert Johnson, que teria feito as suas músicas e aprendido a tocar um instrumento, né, na encruzilhada ali com o pacto. Bom, eu sou fascinado por essas histórias, por essas narrativas, desde os meus 12 ou 13 anos, que é quando eu me lembro dos meus primeiros contatos assim, com a música. E é algo, então, que passa a fazer parte da minha vida desde então, né? Assim, foi a primeira descoberta mesmo, essa questão musical. E mesmo antes de ter contato com algum instrumento, ou mesmo, enfim, estudar a música, eu já tinha essa coisa de imaginar, né, assim, shows, às vezes, inteiros na minha cabeça, assim. E aí eu comecei a compor, vamos dizer assim, né, a escrever já nessa época. Assim, eu me recordo, e as minhas memórias passam muito pelo lugar, pelo espaço que eu estava, né? Então eu consigo recordar com clareza porque eu fui mudando de casa. Então eu tenho certeza que quando eu me recordo, né, escrevendo aí as primeiras canções, eu devia ter entre 12 e 13 anos, né? Porque logo depois eu mudei de casa. Tal. Então isso daí é algo muito interessante assim na minha forma de relacionar com a música, porque remete um pouco àquela questão nietzschiana, né? De que se não houvesse a música, né? Assim, a vida não teria justificativa, né? Então assim, só pelo fato de existir a música, a vida se justifica. E aí eu tenho uma concepção hoje, né, da música como uma linguagem inata, humana mesmo, que faz parte da nossa condição humana. Eu não acho que a música foi inventada, é isso que eu quero dizer. Eu não acho que em algum momento alguém disse assim, vou inventar alguma coisa aqui, e aí inventou a música. Eu não vejo assim. Eu acho que a música, digamos assim, sempre existiu, né, no sentido de que o que o homem faz é organizar os sons. E por isso que ele vai surgir em todas as culturas, embora, claro, com características diferentes, mas em todas as culturas, desde sempre, né? Não foi preciso um contato de uma cultura com outra para ensinar. É diferente, por exemplo, da escrita. A escrita é uma técnica, um registro, né, da linguagem oral, né, de uma gramática, vamos dizer assim, que ela é inventada. A escrita é inventada, ela tem um momento em que ela é inventada, e alguns povos não precisam da escrita. Até hoje eles não precisam da escrita. Agora, a linguagem, eu vou um pouco como o Chomsky aqui, né? Assim, a linguagem eu acho que também é algo inato. Então, se a gente isolar ali as pessoas recém-nascidas, né? Claro que isso é só uma hipótese, né? Não há nem por que se fazer algo semelhante. Mas se nós isolássemos, enfim, alguns recém-nascidos e eles sobrevivessem, em algum momento eles desenvolveriam a linguagem. Né? Eu creio isso, né? Eu creio nisso. Coletivamente eles desenvolveriam a linguagem. Aí é claro, assim, que língua, né?
As línguas são inventadas. Não sei se fica claro, né, para quem está ouvindo a gente, essa diferença. As línguas específicas, né, o latim, o português, o russo, eles são inventados. Mas se não se inventasse essa, se inventariam outras línguas. Assim como os gêneros musicais também, né? O gênero que nós chamamos de erudito, ou música clássica, enfim, ou música barroca, ou música romântica, a música, enfim, de orquestra, é uma música europeia que se desenvolve, né, historicamente num determinado momento. Assim como a música indígena, a música africana, a música popular, né? Depois você vai tendo uma mistura desses gêneros, dessas possibilidades musicais. Mas me parece, né, eu gosto de acreditar nisso, assim, que a música surge desde sempre como uma característica humana. E que característica seria essa? De organizar os sons, de dar um sentido para eles. Então, um pouco assim, né, acompanhando o que o Rony e o que o André disseram, né, assim, a música tem essa ligação com a alma, né, ou seja, tem essa ligação com aquilo que é humano, aquilo que é mais profundamente humano, mas não é algo que tem a ver, por exemplo, com uma criação, né? A gente está falando de processos criativos, né? Mas eu não acho assim que a rigor exista uma criação, no sentido de que, por exemplo, né, estou aqui e vou criar uma música. Eu penso que as músicas já existem, né? O que eu faço é materializá-las, ou seja, misturar sons, timbres, texturas, né? Misturar sons e fazer com que ele, então, né, apareça, né? Ou então organizar uma melodia para que ela, enfim, ganhe uma forma. Mas essa forma, né, ela não é, digamos assim, uma invenção minha, né, uma criação do nada. Ela é uma organização a partir de sons já existentes, ou seja, a partir daquilo que a gente já ouviu também. Então tem muita coisa que eu acabei compondo, um pouco como o Rony disse, assim, brincando com o instrumento e às vezes estudando o instrumento. Por exemplo, tirando uma música, estudando a harmonia dela, e aí conforme você vai trabalhando esses sons ou essas técnicas, essas formas de tocar, você encontra alguma coisa, ou alguma coisa te encontra, porque a única forma, né, já que não dá para explicar, a única forma de falar sobre isso me parece que é fazendo algumas analogias. E eu gosto muito das analogias que o Machado de Assis faz em relação às ideias, né? Então ele diz assim, aí uma ideia pegou no trapézio da mente e ficou ali se balançando, né? Uma das imagens dele. Eu vejo um pouco isso. Às vezes a gente tem uma ideia musical, enfim, um tema, como o Rony falou, uma frase ou uma melodia, e a partir dessa melodia você, enfim, né, vai trabalhando ali. E aí você sabe que tipo de som precisa para combinar com o que vem na sequência, né? O seu ouvido sabe se aquilo lá que você tocou na sequência está indo no caminho certo ou não. Agora, de onde vem isso me parece algo totalmente misterioso, porque algumas pessoas têm muita facilidade para compor e outras pessoas não. E aí eu volto para a literatura do Machado de Assis, porque ele escreve um conto que eu acho genial, chama Cantiga de Esponsais, e ele conta a história do mestre Romão, que era um maestro que conhecia muito de música, regia como poucos, era admirado como regente, e ele tinha uma grande frustração na vida, que é nunca ter conseguido compor uma canção. E ele tentou ali, né? Inclusive, quando morre a esposa, ele tenta fazer uma música para ela, né? Para homenageá-la, que é essa cantiga de Esponsais, e ele não consegue avançar. E aí, quando ele está à beira da morte, ele diz assim, bom, eu vou tentar a última vez, eu preciso pelo menos deixar uma música, né, no mundo. E aí ele tenta compor, não consegue, né? E ele pega uma frase, ele vai nessa frase, e a frase não avança, e a frase não avança, a frase não avança, ele repete isso, repete, e aí o casal que acabou de voltar de lua de mel
né? Tá vizinho ali, na casa de frente. E conforme ele toca aquilo o tempo todo, o que a mulher faz, né? Feliz da vida ali, começa a assoviar a melodia do mestre Romão. E na sequência cria a continuação dela, e ela é absolutamente belíssima. E aí o mestre Romão não se aguenta e morre. Porque até uma jovem, né, esposa, na alegria da lua de mel, portanto, sem nenhum esforço de composição, de criação, pega a melodia no ar e continua, né? E ela sabe como continuar. Então, isso me parece algo muito interessante, porque, é claro, a gente estuda música e aí a gente aprende que tem um campo harmônico. Então, você começou ali, você jogou a tônica, você não quer errar, você bota uma quinta, e o intervalo de quinta vai dar tudo certo. Ou no caso do blues, né, André? A gente bota lá o intervalo de quarta, né, e depois... Uma quarta aumentada. Isso, bota a quarta aumentada. E aí faz aquela caída linda, né, pela quinta, com Blue Note ali e tal. Mas, enfim, essa é a parte fácil. Essa é a parte fácil, a parte da teoria, essa parte é fácil. Porque você estuda e você tem como estudar. E aí você, digamos assim, sabe, teoricamente, o que tem que fazer. Só que a hora de fazer não é a teoria que vai te ajudar. Na hora de fazer é essa coisa misteriosa, né, que o Rony falou, é algo que vem, que a gente, de onde a gente exatamente não sabe, mas que nos diz, né, como uma ideia mesmo, né, que começa a pensar em nós. Então eu gostaria até de inverter essa questão, porque a gente coloca a questão sempre assim, né, não, eu tive uma ideia, né, como se a gente, né, como pesquisador, inclusive, né, a gente diz assim, eu tive uma ideia, como se a gente fosse ali, né, assim, espera um minutinho que eu vou ter uma ideia agora, né? Com certeza, não é assim, né? Quer dizer, a gente está no mundo, né? Tá na luta, né? Vamos dizer assim, a gente está pensando, a gente está lendo, a gente tá, de repente a ideia nos vem, né? E a ideia nos pega. E o que a gente faz, na verdade, é registrar essa ideia para que ela não fuja também de nós, né? Já que ela chegou e nos pegou, a gente também não quer. Então a gente amarra ela bem amarrada e segue adiante. Então isso é muito interessante, porque nas minhas criações, por exemplo, literárias, durante um tempo, né, eu me dedicava a isso e é trabalhoso escrever. Depois de um tempo, eu comecei a ficar mais... enfim, né, você trabalha muito com leitura, com escrita, e aí eu falo assim, não, vou deixar isso para lá. Às vezes eu criava história, criava um romance, um conto, tal, ele vinha na minha cabeça e tal, e aí eu até às vezes anotava, mas depois com o tempo eu deixei de anotar porque eu não ia desenvolver mesmo. Então era só uma criação momentânea que se perdia. Em termos de música, isso acontece direto. Não sei se com vocês acontece, mas comigo é direto. Posso estar... por exemplo, já fiz muita brincadeira musical com as minhas filhas, começo a cantarolar alguma coisa e elas pegam no meio e aí a gente vai repetindo, e aí, enfim, cada um vai improvisando em cima. E a gente brinca e depois perde isso, assim, ninguém mais lembra o que era, o que não era. E isso acontece muito comigo, assim, de pegar, por exemplo, um instrumento, achar alguma coisa, falar, olha, isso aqui é interessante. Mas também só interessante, nada demais. E aí eu deixo isso para lá e esqueço. Quando é alguma coisa, um pouco talvez do que o Rony falou, né? Alguma coisa que a gente percebe que tem uma inspiração ali mais profunda, né? Quando a gente percebe que aquilo tem uma força maior, aí a gente para e olha com atenção. Eu pelo menos faço isso, assim, o meu crivo, né, para saber se eu registro ou não é isso. E às vezes vem tudo pronto de uma vez só, muito, muito rápido, e aí não adianta, assim, não precisa nem trabalhar muito naquilo, porque já veio pronto. Claro, assim, o processo de gravação, de registro é outra coisa, depois a gente comenta essas diferenças, né, como que é gravar, como é tocar ao vivo, tal, que são coisas muito distintas. Mas em relação à criação, pelo menos comigo acontece assim. Outras não, outras vem uma ideia, e eu sei que a ideia está crua, eu sei que eu preciso avançar, e aí eu fico com essa ideia e depois eu deixo para registrar alguns avanços na sequência. E algumas coisas saem mais rápidas, outras demoram muito, tem coisas que emperram, às vezes eu fico anos com
4, 5 frases esperando para depois voltar a elas. E eu queria saber de vocês, assim, como que acontece essa questão, como que vocês veem isso, e também essas diferenças, né? Como que tocar ao vivo, como que gravar isso, tocar em estúdio, registrar, enfim, né? Saber um pouco da experiência de vocês em relação a isso. Tá. Eu queria começar fazendo só um comentário, né? Que a gente estava falando sobre os clichês harmônicos, né? E aí o André tocou blues e você estava falando do blues também. Engraçado, né? Porque a gente tem no blues, né? Por exemplo, a tônica, a quarta e a quinta, né? Que vai circulando e tal, numa determinada forma, dependendo do estilo do blues, né? Se é fast, se é slow, enfim. E é engraçado que a mesma forma na música caipira é a mesma progressão, só que ela tá organizada de uma forma diferente também, tipo, é tônica, quinta e quarta, né? Você vê que essa música, ela tem uma ancestralidade, né? Essas coisas não aparecem, assim, por acaso, né? Até tem até um violãozinho aqui, até no próprio jazz, né? Tem uma música do Coltrane, ele fez um blues menor, né? E que eu acho que dialoga muito com o que o André trouxe, e com a música caipira, né? Que é aquela Equinox, né? Aquela... Né? Só um trechinho, né, da música do Coltrane, e eu fico realmente impressionado pela, assim, é a mesma forma, tipo, a música caipira é assim também, né? Então, com a tônica, a quinta e o quarto grau, a gente trabalha basicamente com tudo. E a música o Giro da Saia que eu fiz, por exemplo, também trabalha com essa progressão, né? Então, o que eu quero dizer, essa ancestralidade, ela nos atravessa, né, independente de estilos e tal, mas assim, eu percebo isso mais forte nas manifestações populares, assim, enfim, só queria falar sobre isso, porque eu acho que é impressionante, né? Tipo, nem é o mesmo gênero, né? Estamos em países diferentes, né? E aí, como que o povo, de alguma forma, né, dentro da sua ancestralidade, como isso se manifesta, né? Deste jeito. E aí, para comentar um pouco sobre o que você falou das músicas que se perdem, tipo, muitas músicas perdidas, assim, tipo, trechos, né? E eu também faço isso bastante com o Bento, inclusive eu percebi duas coisas com os meninos, né? O Bento, ele compõe coisas com palavras, inclusive esses dias ele assistiu um filme do... Ai, Deus, esqueci o nome, nossa, um super... ator, assim, super conhecido, e eu esqueci o nome dele. Enfim, um filme que o avião vai fazer um pouso forçado e pousa no Rio Hudson. Esqueci o nome do... E ele ficou super impressionado com esse filme, e ele fez um tema, assim, ele canta um tema, né? Clint Eastwood. Como? É isso? Clint Eastwood. Será? Não é? É o diretor do filme. É o diretor do filme. Que é uma história verídica, enfim. Pouso que foi feito ali no Rio Hudson mesmo. Enfim, com a internet as pessoas acham. Não, mas enfim, só me fugiu o nome, mas o que eu quero dizer dessa facilidade que ele tem, né, de brincar com sons e com as palavras, inclusive a música dele eu tenho decoro, e ele também, tipo, pegou essa música, né, que ele fez, pensando nesse filme. E eu vendo o André cantar, tipo, uma voz maravilhosa, primeiro que esse timbre de voz, tipo, não se fabrica, pode treinar à vontade. O que eu acho que o que nós conseguimos, na verdade, é alcançar uma afinação, mas esse timbre, esse timbre de voz é dele, entendeu? É maravilhoso, com um volume natural, né, muito lindo, e eu tô falando isso porque eu, por exemplo, eu tô numa fase que eu comecei a cantar faz pouco tempo, mas eu tenho dificuldade de dizer o que eu quero dizer por meio da música com as palavras. Normalmente elas estão saindo em sons. E eu ainda não consegui fazer nenhuma música com letra cantada. Eu estou tendo essa dificuldade. Quando eu vejo ele cantando lindamente, né, as poesias e tal, eu falo, nossa, isso é... Né? Eu tenho a sensação de que eu não consigo dizer. Né? Eu queria fazer esse comentário para não esquecer.
e de como acontece, né, da gente perder esses trechos, né, de organizando. Na verdade, eu acho que os momentos que aparecem coisas boas são raros. Eu acho que a maioria das vezes são só ideias que vão passando mesmo, né? Não são coisas que, de repente, como o Rogério falou, né, que valessem a pena amarrar, né, e tal, elas vão indo embora. E até, de repente, algo faz muito sentido agora. Você chega até a gravar alguma coisa e tal, passa um tempo, você pode ouvir aquilo de novo, não fazer mais sentido nenhum, né? Você querer descartar, porque você já não se sente mais... enfim, de repente aquela ideia já não te representa, por algum motivo, né? Aí você descarta. Enfim, ou porque não é profundo o suficiente, a gente vai perdendo elas, né? Pô, muito legal isso que o Rony falou. Cara, é engraçado essa coisa, né? Eu cresci na igreja católica, né? E eu não canto na igreja. É muito louco isso. Deve ser por conta dessa parte com tinhoso, né? Mas agora no Rosário a gente canta, tal, não sei o quê, mas assim, eu cresci muito tempo não cantando, até porque as músicas estavam numa chave, numa região muito diferente da minha, então era muito difícil para cantar, e aí eles falam, mas você não canta bem, cara. Mas é que eu tinha que cantar com uma soprano, né? Então, aí eu tinha que cantar no tom da soprano, aí não dava certo. Por que eu estou falando isso, né? Porque tem uma coisa de você também compreender que faixa, né, da mensagem que você consegue captar, né? Então, assim, o Ezra Pound, ele fala que os artistas são a antena da raça, né? A antena da espécie. Tem que ter uma certa sensibilidade, fechando também com o que o Rogério falou, para você conseguir captar essa música que está no universo, né? Realmente, acredito também que está tudo aí, a gente organiza isso de alguma forma, né? E por isso que são tantos fragmentos, né? Tem muitos fragmentos jogados fora para chegar num fragmento que eu consiga desenvolver, né? Inclusive, eu acho que os românticos, né, o Schlegel, Novalis, tal, eles tinham essa lógica do fragmento, né? Um pouco. Schlegel que eu li mais, tal, e eu gosto muito dos fragmentos dele. Não sei se por uma ignorância alemã ali, imitando os pré-socráticos, ou se por entender como uma forma mesmo, né? Porque às vezes essas pílulas, né, e essas doses, elas vêm e elas pedem algo mais, mas às vezes a gente não consegue captar esse algo mais que elas querem nos mostrar, né? E aí elas vão ficando. Então nisso vão, ou por dor, eu comecei a fazer uma música para o meu pai que deu 3 compassos ali que foram bem legais, mas a dor era tão grande porque passava do 4º compasso eu chorava, né? Não conseguia ir, né? Eu perdi meu pai em 2015, né? Então a música tá lá para o momento, né, específico, mas eu gosto muito daquele fragmento, então eu comecei a gravar esses fragmentos e esperar o momento em que talvez eu esteja preparado para entender o que esses fragmentos querem me dizer, né? Então, entendo e compreendo isso mesmo. Um deixar se atravessar, né, pela música. A música é muito maior do que nós, e dali captar algumas frequências e juntar essas frequências em algo que a gente pode chamar de nosso, mas é nosso e é do outro também, né? Então, esse processo que é bastante complexo, né? Essa música que eu cantei, que chama Pele, ela tem a ver com isso também, né? Com essa constatação que eu, como homem preto, né, eu não sei se eu vou ver a luz do dia, né? Hoje, homem preto velho, né, já com uma certa respeitabilidade, é diferente. Mas eu, adolescente, tomando enquadro da polícia na periferia, né, eu tinha que lutar todo dia para ver o sol nascer, né? Então, essa luta diária, essa experiência da pele, essa experiência da bala de fuzil que mata as pessoas, dos guarda-chuvas, né? Isso me trouxe essa organização que chegou nessa canção, né?
Mas por quê? Porque quando a gente chega num determinado processo, e aí tem a ver também com aquilo que você está vivenciando, né? Quando eu era mais jovem, eu falava muito de amor, né? Era amor, e amores não correspondidos, em sua maioria, né? Filósofo travado para a vida e tal, né? Então, a gente falava muito dessas coisas do amor, de não sei o que e tal, tal. E depois, conforme você vai evoluindo nas canções, desculpa, evoluindo na vida, você evolui nos temas também, né? Você produz outras conexões. Não que se falar de amor seja piegas, mas falar só de amor, né? As boas. Tem alguém que diz que a má literatura se faz com boas intenções, eu não lembro quem que é. Mas a gente precisa ter estofo de vida. É o que eu falo muito isso para a galera que, meus alunos que do médio, sobretudo, que falavam que queria escrever, queria compor, queria. Eu falei, antes de escrever, antes de compor, você já sofreu, já amou, já tomou o seu primeiro porre, já transou, você tem que ter experiência, cara. Se a experiência não tiver, não vai sair nada de bom, né? É a experiência que vai te dar, e a experiência de cada um é cada uma, né? Então, as nossas experiências, elas trazem, né, para a nossa música algo que é só nosso, né? Aí, mas apesar de partilhar do todo, partilha de um pequeno espaço que vem daquilo que a gente trouxe para essa existência. E eu acredito que é um pouco isso. Aí o Rogério falou também essa questão do ao vivo, do estúdio. Cara, é muito louco isso, né? Porque eu sou eu ouso me chamar de artista depois de muito tempo, né? Mas eu não me chamava de artista porque a gente tem esses preconceitos que a academia e que a vida nos dão, né? Mas eu sou um artista da presença, cara, assim, né? O público é parte da composição, né? Então, a gente tem que estar junto. Esse encontro faz com que a coisa aconteça. Por isso que às vezes é tão difícil essa experiência das telas, né? Porque você não consegue ler o corpo do outro, você não consegue ler a expressão do outro, e isso faz parte da sinfonia que a gente está compondo naquele momento. Por isso que a apresentação ao vivo, para mim, é super fundamental, né? Que ela cresce, né? Por quê? Porque quando você está ali, o local, né, o espaço que você está, a circunstância, né, a experiência que você está vivendo emocional, se você está alegre, se você está triste, se aquelas pessoas que estão à sua volta estão alegres, estão tristes, né, isso renova, você recompõe aquilo que você está interpretando e apresentando para as pessoas. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande para gravar, cara. Quando eu chego, tanto que geralmente se você pega os grandes discos, né, da humanidade, não são os caras que gravam as bandas, né? São os músicos de estúdio, né? O Slash não gravou o solo de Sweet Shadow Mine, né? Mas ele faz ao vivo lá, bonitinho e tal, mas não foi ele que gravou. Porque a gravação, ela exige um racionalismo, né? Que se você não tomar cuidado, tira tudo que tem de profundo na execução da música, né? Eu gravei uma gaita na música de um amigo meu que chama Tita Reis, ele fez uma música que chama Jorge da Luz, que foi um dos primeiros negros a serem assassinados pela ditadura, né? Ali, trabalhava ali pela nitroquímica e tal. Tem uma história bonita, né? E era para eu gravar uma musiquinha, uma gaita ali que tinha 4, 5 notas. Ficou bonito no final, mas eu fiz uns 10, 15 takes para chegar na emoção que eu queria trazer ali. Então, essa coisa da gravação, ela dá uma podada assim na nossa maneira de produzir. Então, que é diferente desse instante, né? Instante criador, né? Que ele acontece na hora que a canção se configura, mas que ele reacontece na hora que você a executa dentro de condições propícias, né? Então, eu acho assim, eu gosto muito de gravar, eu gosto muito de ter esse contexto, mas para mim é um pouco difícil chegar no apuro que eu consigo chegar no show com todo mundo. Nossa, André, isso é muito, muito interessante o que você falou. Eu queria falar duas coisas para dialogar.
a primeira, começando de trás para frente, com relação à gravação no estúdio, né? Então, principalmente ligado ao metrônomo, né? Você vai gravar, tem aquela coisa do beat, né? Então, teve algumas músicas no disco Espelho d'Água que, para dar a emoção que eu queria, para manter a emoção da música, é beat sem beat. Entendeu? Porque quando eu colocava no beat, aquilo já perdia a emoção que eu queria, perdia aquele time, aquele momento do silêncio, aquela nota que fica suando, de repente, numa métrica que não condiz com o metrônomo, né? Então, às vezes, você tem que tirar o metrônomo e deixar aquilo mais livre mesmo, né? Essa coisa da presença, né? Que nem você falou, sou um artista da presença, né? Isso é muito profundo, né? Eu acho que é tudo que a gente quer ser ou quer expressar, né, num disco, assim, ou numa gravação, ou num trabalho, né, ser o artista da presença, né, da união, né, a música que se faz por meio, compartilhando, né, a música que se faz junto, né. E a outra coisa que eu queria dizer também, que você estava dizendo sobre a experiência da vida vira música, né, as nossas relações viram música. E mais ou menos, há uns 18 anos atrás, eu fazia aula com um professor de guitarra polaco. Fazia aula com ele. E aí o que acontece? Eu trabalhava, fazia de vários trabalhos assim para poder pagar a aula, né? Só que o que acontece? O tempo que eu tinha para tocar, eu tinha que ficar trabalhando para conseguir o dinheiro para pagar ele. Aí eu pagava a aula, só que eu não tinha tempo para tocar o que eu queria, né? Aí eu chegava lá na aula assim e falei, puxa, professor, eu tenho dinheiro para te pagar, mas eu não consegui estudar o quanto eu queria, né? Aí ele falou, e aí o que eu estudava com ele era principalmente harmonia para compor, né? Que era o meu interesse, né? Aí ele falava assim para mim, mas que tipo de músico você quer ser? Se você não viver nada, você não vai ter nada para dizer para as pessoas. Você quer fazer uma música esvaziada, né? Se quer fazer uma música esvaziada, o que você está vivendo vai virar música depois, entendeu? Né? Então, é o que você disse para os seus alunos muito sabiamente, né? Eu agora, olhando esses anos que passaram e lembrando da fala do meu professor e ele dizendo isso, né? Porque naquele momento, estar lá fazendo aula e trabalhando, pagando a aula e não conseguir tocar o quanto eu queria, para mim era meio contraditório, entendeu? Mas com o tempo isso vai fazendo sentido, né? Porque as suas vivências vão se transformando em música. E realmente, sem experiência, né, não se experimenta nada, digamos assim, né? Não vamos falar, que nem o Rogério estava falando, né, de algo que transformamos, né, que experimentamos, então a gente não consegue, né? Essa música ela não se materializa sem experiência, né? Sem algo que traga um sentido para a nossa vida, né? É isso aí, Rony. Eu concordo com você, inclusive quando a gente pensa na questão, enfim, de fazer música, né, de tocar música, assim, você tem músicos maravilhosos, né, como o próprio André falou, você tem músico de estúdio que ele chega, ele bota a música ali e vai embora, né, ele fez a parte dele. Então você tem essa questão, digamos assim, técnica mesmo, né, da música, que depende de estudo, de repetição, de performance, de talento, né. Mas tem uma questão que é dessa experiência, né, de você fazer um som que tem a sua assinatura. Eu acho que essa é a questão mais difícil mesmo, né, porque aquilo lá é que vai te, digamos assim, te identificar como músico, né. Então, independente da qualidade, da complexidade, da simplicidade da música que você faz, isso é importante. As pessoas estão comentando aqui, tem vários comentários, a Fabiana aqui se identificando com a dificuldade de gravação aqui do André. A Bárbara faz uma reflexão aqui bem interessante sobre a questão da dança, né, o teatro e a performance também como sendo artes, né, da presença, enfim. E eu concordo aqui com ela, né, qual arte não é da presença com esses infinitos sentidos que se abrem quando experienciamos nossos processos de criação, né? Enfim, várias pessoas saudando aqui os participantes, o Rony, o André. Queria dizer para vocês, assim, se tiverem perguntas para fazer, vão elaborando aí, vão colocando as suas perguntas, que nós estamos encaminhando aqui para o final.
E aí a gente, enfim, vai tirar dúvidas, questões, né? Responder essas perguntas. A gente não pode deixar de comentar aqui, né? Algo que une a nós três, para além do Lab Art, né? Que foi, enfim, um dos fundadores é o Marcos Ferreira Santos, nosso querido professor, que enfim, deu aula para todos nós, né? Fiz aula com o Marcos em 2000, então eu conheço o Marcos há 20 anos e eu passei assim por todas as etapas, né? Assim, de ser aluno, de ser amigo, de ser colega de trabalho, enfim, compartilhar a coordenação do Lab, né? De herdar o Lab, né? Dele, enfim. Né, pelo menos a coordenação, né, porque o Lab é nosso, né, então a coordenação, enfim, foi herdada dele. E o Marcos, eu conheci o Marcos, enfim, professor integral, né, dando aula, orientando, enfim. E já então ele fazia algumas apresentações colocando, né, as suas músicas, trazendo essa questão mais artística. E aí eu fui descobrindo, né, que ele tinha participado do Lira Paulistana, tinha gravado já álbuns, fazendo música ameríndia, né, mas que, enfim, né, depois de um tempo ficou conhecido como world music, né, se fosse colocar um gênero lá, você pode rotular um world music, porque a música dele tem influência de todos os cantos do planeta, né, todos os rincões, né, da Terra. E nós tivemos a oportunidade de participar, né, de fazer parcerias com ele. O Marcos é muito generoso, né? Então as pessoas estão aqui assistindo a gente, né? A Bárbara, a Fabiana também participaram. Enfim, cada um de nós também fez aqui, deu a sua contribuição. Depois a gente coloca alguns. Já tem aqui até os. Esse pessoal é muito eficiente. A Bárbara já colocou até um link aqui do Spotify para ouvir. Eu recomendo que vocês ouçam o álbum inteiro, tá? Tá no Spotify, tá no Deezer, tem muita coisa também na conta do Marcos lá no YouTube, principalmente a Arqueofonias, né? O volume 1 e 2, e que tem a participação do Rony e do André. Então eu queria que vocês comentassem um pouco como foi essa participação com o Marcos, né? E sem contar as improvisações ao vivo, que são sempre deliciosas de ouvir. Cara, foi muito legal. O Marcos me mandou umas canções, né? E pior que ele manda umas coisas assim, ele fala: André, você lê alemão? Eu falo: eu leio mais ou menos. Então você vai cantar em alemão. Aí ele manda umas coisas em alemão, em grego. E aí eu fui lá. Aí eu tive que retirar meu grego né? Mas foi bem interessante, porque o que eu acho interessante no Marcos, ele não está muito preocupado com apuro técnico, assim, né? Ele está preocupado com essa presença que a gente estava falando, né? Está preocupado em trazer uma experiência, né? De conectar algumas coisas. Então, acho que... E o Marcos, cara, ele foi o cara que me fez aceitar que o que eu fazia tinha validade, né? Porque a gente faz coisas assim na nossa história enquanto professor, né? Que a gente fala, mas será que isso que eu faço tem validade, né? Será que isso né, essa coisa de misturar, de cantar no meio da aula, de tocar, de dançar, será que isso é válido? E o Marcos, quando ele vem, ele mostra que sim, que é válido, né, cara? Então, eu acho bem importante isso, a gente entender que existem outras formas de existir, né? E essas canções do Marcos, essas experiências que ele está fazendo, eu acho que elas trazem para nós esse outro olhar, né? Desde a cultura japonesa, que ele adora, até a cultura andina, né? A cultura euskara, que ele tanto preza, né? Então, eu acho que isso, os poemas de Saf, que ele fez, até minhas filhas recitaram, a Rê, minha esposa, e minhas filhas recitaram agora no projeto novo que vai sair dele aí também. Então, acho que essa experiência também de sair daqui, ir lá para Porangaba, né, ir para Tatuí, gravar lá também foi uma outra, porque às vezes a gente precisa sair do nosso contexto, né, para adentrar um outro mundo, né, para adentrar essa jornada mítica, né.
da música e produzir novas sonoridades. Então, achei isso muito legal, né? Eu queria agradecer que tem um monte de gente, agora que eu vi os comentários aqui, cara, um monte de gente legal aí, gente lá da escola, né? A Penélope, depois a gente responde as perguntas aí. Mas eu acho que nesse primeiro momento dessa experiência com o Marcos, o que eu queria dizer era isso. Tá? Então, experiência maravilhosa. O professor Marcos, assim como o professor Rogério também, são dois professores que eu admiro muito, né? Desde que eu entrei na pedagogia, que eu comecei a perceber o trabalho deles, né, na universidade, assim. E eu sempre quis, né, me aproximar, me interessava muito pelo que eles faziam, né, e fazem. Então, participar desse trabalho com o professor Marcos foi incrível para mim, assim, foi muito gratificante. E tem uma coisa muito interessante, porque, assim, para tocar com ele, para tocar na música dele, exige um estado de presença gigantesco, porque não é um tipo de música que você fala assim, faz um solo aqui. Você pega uma, digamos assim, né, para aqueles mais racionais, assim, tipo aquela coisa do... pega uma escala e sai tocando, né? Tipo, esse tipo de coisa, não tem isso. Ou seja, não é aquela coisa metrificada, né? Ou seja, você precisa ouvir aquilo de novo e se envolvendo com aquele som para conseguir fazer algo para dialogar, né? Não é algo fácil, no sentido de que se não houver, né, o estado de presença, tipo, sem chance. Né? Então, esse tipo de chamamento, né? Para se envolver. Então, para mim, foi muito, muito bom, uma experiência muito boa. E até do ponto de vista musical, também me tirou daquilo que você está confortável fazer, das coisas que você já está acostumado, né? Inclusive, até os primeiros momentos que eu ouvi, eu ficava imaginando, eu não conseguia já de primeira falar assim, olha, eu vou botar isso aqui, isso, aquilo outro, já perceber as coisas. Eu precisei ouvir bastante, né? Ou seja, o envolvimento mesmo, né? Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, resumidamente, por estar com o mestre, né? E por estar saindo, né, do meu estado confortável musical para estar adentrando numa experiência que é mais livre, ao passo que ela é mais profunda e mais complexa no sentido de ser mais completa, né? De me tirar desse estado que eu estava acostumado, das coisas que eu estava acostumado a tocar e da forma que eu estava acostumado a produzir ou arranjar coisas para as pessoas, né? Então, foi uma experiência muito profunda para mim. Pois é, também tive uma experiência bem agradável, enfim, só que ele me mandou, desse projeto novo que o André mencionou, ele me mandou os poemas para eu ler e fazer também uma textura, né, para eles, tal. E aí foi muito divertido compor. E aí ele pegou um trecho e falou assim: vou usar isso aqui em outra coisa. Aí misturou numa outra canção e ficou uma coisa muito divertida. E eu converso com ele sobre essa questão também dos processos criativos, e aí eu digo assim, para ele, assim, Marcos, a gente é muito diferente, porque o Marcos, ele gosta de acrescentar. Então ele vai fazendo camadas, ele vai fazendo texturas, ele vai colocando sons, caminhos, é algo mais complexo. E eu gosto de simplificar, eu sou minimalista, eu gosto de colocar o mínimo. Às vezes a gente, assim, o mínimo, digamos, vamos dizer, dentro daquilo que eu julgo, né, assim, necessário para... Então, às vezes, para conseguir um determinado som, por exemplo, eu jogo 2, 3 violões para chegar ali, mas para fingir que é um só. E aí é muito divertido, porque antes de lançar o álbum, né, música para escuta desatenta, né, que eu lancei agora em novembro, eu fiquei com ele engavetado, assim, fui compondo há anos, né, fiquei anos compondo, mas eu fiquei engavetado desde abril, assim, estava prontinho. E aí depois eu dei mais uma mexida, eu tirei algumas coisas, e aí depois deixei descansando mais um tempo, aí em outubro, né, falei, agora eu vou fechar e vou lançar.
tirei mais um pouquinho. Eu ouvi. Então, assim, o que eu mais fiz na finalização do álbum foi tirar sons. Foi tirar. Eu ia tirando, e cada vez que eu tirava, eu achava melhor. Então, eu fiquei pensando, foi bom, se eu ficasse uns 2 anos assim, ia ter o mínimo do mínimo. mas e o Marcos, ele acrescenta, assim, ele bota som, né? Ele faz camadas, tal. Então, acho muito interessante isso, porque são processos mesmo, né? De criação muito, muito diferentes. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Penélope Martins, nós estamos encaminhando para o final, né? Eu queria colocar aqui para fazer essa questão. Ela para o André, né? Ela pergunta para o André como ele pensa a educação musical para crianças, o que elas precisam ouvir como referência e como as aproximamos, né? Corpo e instrumento. Ah, cara, as crianças, a Penélope é uma querida, né? Grande escritora, grande contadora de histórias aí. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, né? Uma coisa que eu acho muito importante para as crianças é apresentar para elas aquilo que o meio não vai apresentar, né? Apresentar aquilo que não é usual, né? As minhas crianças ouvem muito, elas ouvem música africana, elas ouvem música latina, né? Elas ouvem coisas, obviamente, da idade delas e do mainstream, né? Mas elas conhecem as canções das congadas, até por conta do rosário e outras coisas, dos maracatus, né? E a criança, ela pensa com o corpo, né? Ela já pensa com o corpo. A gente não precisa ficar ensinando para ela o que é o corpo e tal, né? Então, eu apresentaria num processo de educação musical, né, que para as crianças sempre é aquilo que não é usual, né? E daí aquilo que não é usual e aquilo que é muito profundo, que vem da alma mesmo, que é mítico, que é mitológico, né? Tem um site que chama Mamalissa, que tem canções de Niná do mundo inteiro. Aquilo para mim é uma festa, né? Porque a gente usava com as crianças da escola também, né? As crianças de EMEI, né? O Mamalissa é maravilhoso e tem um CD que eu acho que toda criança tem que ouvir, que é Songs from Baobá, ou Canções do Baobá. Tem uma versão francesa e tem uma versão americana. E ele pega várias músicas, brincadeiras cantadas e canções do continente africano e coloca num CD só. É maravilhoso. Tem uma canção que eu sempre... só um trechinho. Que eu cantava no Labiate com as crianças. Né? Olele, Boliba, Macassi, olele, olele, Boliba, Macassi, Bucanaê, Buca, Caçaí. Eu aprendi nesse CD, né? É uma canção de remador que vem lá do Congo e tal, e traz uma experiência auditiva para as crianças completamente diferente. Elas adoram. Maravilha. Vários comentários aqui em relação a essa questão do Marcos, né? A Bárbara brincou aqui que aconteceu com ela também, né? Ele chegou perguntando se ele é tupi, espanhol, e mandou já os textos para ela. A Fabiana disse que ele nem perguntou, ele já mandou direto. Tem os caras, japonês, yorubá. Bom, a Fabiana, para quem não sabe, ela é a voz do Google que lê em todas as línguas. Sabe quando você coloca ali para ouvir o som? É a Fabiana lendo, porque é impressionante a beleza do timbre da voz e também o espanhol é algo assim maravilhoso. Já ouvi bastante a Fabiana e é uma coisa assim lindíssima de ouvir. Enfim, vários comentários. O Alexander fez uma reflexão aqui, né? Diz que à medida que a plenitude da nossa
essência vai se consolidando, essa sintonia criativa vai se apurando e criando e atraindo para nós aquilo que é da gente. Enxergo muito a arte por esse prisma. De fato, parece que há algo, né, ligado à arte que tem a ver com a apropriação. Bom, a conversa está boa, aqui está uma delícia. A gente vai encaminhando aqui para o fechamento, para as considerações finais. Antes de passar a palavra para os colegas, queria dizer que foi uma delícia aqui conversar com vocês. E tem algo também que eu preciso dizer em relação à música, né? Eu falei da questão da composição, da criação, que para mim também sempre foi muito tranquilo, né? Sempre foi um processo assim muito prazeroso, muito gostoso, quase que natural. Mas eu tenho grandes dificuldades com a música, que é justamente a questão da execução mesmo, a questão técnica, a questão do domínio dos instrumentos. Então, por exemplo, é muito comum eu ter uma ideia de composição mesmo, e aí quando eu vou passar isso para um instrumento, eu não consegui executar. Por vezes eu não consigo executar. Já tive muito que criar alguns subterfúgios, por exemplo, ir para o teclado, gravar primeiro a mão direita, depois gravar a mão esquerda, ou, enfim, fazer 2, 3 gravações e editar ali para acertar. Então, por exemplo, ao vivo eu gosto muito da experiência de banda. Enfim, toquei em algumas ocasiões em bandas, mas mais de cover mesmo, né? Ou então, como o André falou, assim, de fazer versões, né, de músicas. E aí eu gosto muito, assim, essa coisa colaborativa, assim, da banda, de estar ali, assim, escondido para as pessoas que, né, assim, estão ali adiante, né, cantando mesmo, que eu acho algo dificílimo, admiro demais, mas, né, acho dificílimo. Mas eu tenho essa dificuldade de execução, então eu acho que no fundo preguiça de fazer os exercícios mesmo, de ficar repetindo escala. Eu tenho uma preguiça geral, assim, em relação a essa parte técnica mesmo, sabe? Em relação a tudo mesmo. Estudo de idioma, sabe? Quando você chega ali, tem que ficar repetindo para acertar a expressão. Eu falo, não, eu gosto de ir do jeito que vai mesmo, e tudo bem. E essa questão musical para mim sempre foi um dilema, e até hoje, assim, então isso é muito, muito divertido. Eu estava compondo aqui algo que estava na minha cabeça já, e aí eu saí, anotei, né, tudo que tinha que fazer, aí eu parei, fiquei vendo e falei assim, bom, isso aqui vai me consumir um tempo mais ou menos, porque até eu conseguir executar isso que eu quero, para conseguir gravar, assim, vai levar muito tempo. Porque eu vou ter que repetir muito, vou ter que fazer essa coisa do exercício e tal. Então eu sei que quando eu for gravar aquilo, vão ser longas sessões para conseguir reproduzir isso. Então eu queria deixar esse registro aqui, né? E também saber de vocês assim quais são essas dificuldades, porque para mim essas dificuldades elas não são negativas. Durante muito tempo elas foram, a ponto de eu dizer assim, não, eu não vou fazer. Mas depois, com o passar do tempo, um pouco até na reflexão, né, que o Alexander colocou aqui, eu fui percebendo o seguinte, bom, não é o meu objetivo dominar todos os gêneros, dominar todos os instrumentos, dominar todas as técnicas, dominar todos os... chegar a um só. É uma ideia, né? Se eu conseguir colocar essa ideia em música, eu não preciso de absolutamente mais nada. E aí essas limitações, para mim, elas começaram a ser também inspiradoras, né? Porque você começa a ter uma relação melhor, né? Já que o André chamou o tinhoso, né? Vou chamar os demônios aqui. Você começa a ter uma relação melhor com os seus demônios, né? Porque eles podem ser desagradáveis, mas eles são seus, né? Você já convive com eles há muito tempo. Então, eu acho que também, quando a gente fala do processo criativo, muita gente fala assim, eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não sou criativo. Tal. Bom, a gente tem que experimentar, né? A gente tem que experimentar, não tem receita para isso. E essas limitações, elas não devem, de maneira alguma, né, assim, tolher a sua vontade de experimentar.
né? Mas pelo contrário, eu acho que elas devem ser inspiradoras mesmo. De você falar, bom, então eu vou duelar aqui com os meus limites e vou ver o que eu consigo ali dentro dos meus limites extrair, que é o que o Nietzsche chama de amor fati, né? O amor pelo próprio destino. Então, eu que durante um tempo, por exemplo, na minha adolescência, eu tinha os meus colegas assim que eles tocavam lindamente, eu falava assim, pô, mas como, né, por que eu não consigo, né? Eles conseguem, eu não consigo. E tentava e treinava, ficava ali 3 semanas, aí voltava, a professora pegava o instrumento e tocava como maravilha. Eu falava, mas o meu som não sai assim, né? E aí, tudo aquilo que era aterrorizante para mim, hoje é algo reconfortante, né? Quer dizer, eu só consigo, de alguma maneira, fazer as coisas que eu faço por conta das limitações que eu tenho. E aí você começa a gostar também dessas limitações, porque elas podem te levar a produzir coisas dentro desses limites, né? Então a gente começa a se reconciliar consigo mesmo nesse processo. Então, para mim, ter lançado o Música para a Escuta Desatenta foi algo completamente despretensioso e que teve um pouco desse valor simbólico para mim, né? Assim, duelei com os meus limites e eles estão aqui, né? Assim, eu consegui extrair isso. Isso foi muito bom, assim, né? como realização pessoal. E aí, é claro, assim, a gente coloca mais um som no mundo, e aí o mundo é que vai julgar se é prazeroso de ouvir ou não. Então, eu queria terminar aqui a minha fala deixando, né, essas considerações finais. Queria passar aqui para vocês, para as considerações finais de vocês, e depois a gente dá um tchau aqui geral para as pessoas. Posso ir falando? Claro, Rony. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a palavra de hoje é muito obrigado, gratidão, muito obrigado mesmo. Eu estar conversando com vocês aqui hoje, estar refletindo com vocês aqui, brincando, papeando, para mim foi de um prazer muito grande, né? Muito, muito obrigado. Eu queria agradecer aos nossos professores, né? Primeiro, aí, o professor Marcos. Queria agradecer também à professora Soraya, porque assim, grande parte das reflexões que a gente fez aqui também é fruto da minha dissertação de mestrado, né? E foi ela que me orientou, me ajudou bastante, né? Com as minhas questões, né? Várias delas. Então, eu sou muito grato. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Agradecer a presença de todo mundo nos assistindo, né? A audiência. Espero que tenha sido proveitoso, né? Nossas sinceras falas. E ter refletido, né, sobre música, sobre educação, né, sobre esse fazer conjunto, sobre essa música universal, né, essa manifestação universal, humana, né, muito, muito bom, sempre muito bom. E a outra coisa que eu queria fazer também é agradecer a Fabiana, a Lili, a Sirlene, a Bárbara, né, que quando eu trouxe essa ideia desse Pensarte, né, que eu conversando com elas, o que vocês acham? Você acha que seria bom, né? Criações músico-poéticas, uma coisa assim que eu tinha colocado, né? E elas me deram toda a força, todo o incentivo, né? Isso para mim foi essencial, muito importante. Queria agradecer a força delas. E dizer que, com relação às limitações, os meus duelos têm sido com a música e a palavra, como eu disse, né, fazer uma música cantada, principalmente para mim que tem influência, né, dessa ancestralidade caipira, né, a palavra é muito forte, né, então por isso que eu venho aí me envolvendo, né, com o canto e tal, e sonho também compor, escrevendo, assim como o André faz. E uma outra coisa que é muito gratificante hoje para mim é estar falando com vocês, desenvolvendo essa ideia, porque assim, até alguns anos eu tinha dificuldade também de expressar, de dialogar, né? Então, por timidez, enfim, coisas da minha cultura, de como eu fui criado e tudo mais, né? Até a minha chegada na universidade. Então, isso, para mim, é desafiador, né? E, ao mesmo tempo, é de um prazer gigantesco.
Muito obrigado. Gente, eu queria agradecer pouco, né? Assim, muitos amigos queridos aí, as amigas da escola, né? Em que trabalho, os amigos do Senai apareceram aí, né? Eu escondo que eu sou técnico em mecânica, mas faz parte da minha formação, os amigos do Senai apareceram aí. Obrigado às amigas aí da Firanda, as amigas da FEUSP, agradeço muito, né? Esse processo de lidar com as limitações é muito louco, né? Porque há muito tempo atrás eu queria ser um ótimo guitarrista, né? E aos moldes de Joe Satriani, né? Steve Vai. E eu ia lá, tirava as músicas dos caras, ficava lá horas e horas e horas, né? Fazendo exercícios e tal. Hoje eu nem lembro mais, assim, né? Mas a gente vai ficando cansado, cara. Eu lembro da Marilena Chauí, que uma vez ela falou assim: você quer aprender língua? Aprende até os 30, porque depois você não vai ter mais paciência, achar aquilo uma bobagem naquele momento. Mas hoje eu tenho que concordar um pouco com ela, tem hora que você não tem mais paciência para as repetições, né? E a gente até tenta, mas aí tem que ir no. Mas também é um outro tempo, né? Eu não quero mais ser o guitarrista que vai executar a nota X na pauta com a precisão Y, né? Eu estudei ópera e na ópera era isso, eu tinha que cantar a nota X lá, e não é isso que eu quero, né? Não é essa conexão. Eu quero realmente lidar com os meus demônios, né? Tomar café com eles e falar assim: e aí, né? O que você tem para mim hoje? Né? Então, essa conexão que a gente tem com essa expressão, né? A gente só faz música porque tem algo que a gente não consegue lidar aqui dentro que a gente tem que expor. E essa exposição que a gente faz, às vezes, dialoga com outras pessoas que estão à nossa volta. Né? Então, agradeço. Está aqui minha companheira Renata, linda companheira de vida, né? Na busca da Terra Sem Males. Ela não me deixa mentir sozinho, né, cara? O que eu jogo de coisa fora, assim, não tem. Eu jogo muita coisa fora para fazer alguma coisa que eu gosto, né? Mas quando eu apresento algo que eu gosto, é porque eu gostei mesmo e eu sinto que aquilo tem validade, né? Então a gente precisa, às vezes, fazer esse encontro consigo mesmo, né? Olhar para dentro de si, às vezes a gente não vai gostar do que a gente vai ver, né? Mas a partir desse encontro surgem coisas magníficas, né? As nossas catarses diárias, né? As nossas curas cotidianas, elas surgem a partir daí, né? Então agradeço poder estar com vocês hoje cantando, né? Poder ser ouvido, isso é um privilégio que nem todo mundo tem. Nós podemos estar aqui sendo ouvidos por tanta gente maravilhosa, né? Que também tem tanto a dizer. Então agradeço essa conexão e agradeço por poder cantar, né? Como alguns poetas já disseram aí, né? Rony, é tão difícil para mim fazer música instrumental, eu adoro música instrumental, eu queria terminar minha fala com ela. Eu fui fazer filosofia quando eu saí da mecânica, eu percebi que minha cabeça não era exatas, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer, cara? Eu falei, vou fazer filosofia, porque eu gostava de muita coisa, eu gostava de cinema, eu gostava de arte, eu falei, a filosofia vai me permitir pensar tudo. Musicalmente, as pessoas acham que eu sou só bluseiro, não? Cara, mas eu gosto de música eletrônica, eu gosto cara, de ópera, eu gosto de música erudita, eu gosto de samba raiz, cara, eu gosto de música raiz de viola, entendeu? Então, assim, é muita coisa junto, né? E aí eu percebi, cara, que as palavras, elas são desnecessárias, né? A música ela é tão completa, mano, que quando você consegue produzir algo que é instrumental, você consegue dizer tudo, cara. Isso é muito louco. Um dia eu vou conseguir chegar aí. E aí a gente vai trocar, né? Valeu, gente. Obrigado. É isso. Professor, Maravilha. eu esqueci de agradecer 3 pessoas super especiais, que se não fosse elas, com certeza eu não ia estar conseguindo aqui conversar com vocês, pelo menos não com essa decência aqui toda, sabe? Que é meu amigo Thales Casimiro,
a Isabela, a esposa deles, que vieram aqui. Ele trouxe o notebook dele, ele trouxe o microfone dele, ele trouxe a webcam, ele trouxe o guarda-chuva com luz, sabe assim? Eles, tipo, de uma gratidão muito grande, né? De uma amizade muito grande. Então, eu estou muito grato. E, nossa, se eu terminasse sem agradecer eles, eu ia ficar chateado. E a outra pessoa maravilhosa, minha esposa, que está sempre me apoiando aí na alegria, na tristeza, né? Nas coisas insanas e nas coisas nem tão insanas, né? Ela está sempre comigo, né? E eu sou muito grato, né? E meus filhos maravilhosos, que são minha inspiração. Maravilha. Eu não sabia que o André era técnico mecânico. Eu sou técnico em eletrônica. Quando acabar aqui a live, a gente vai fazer um robô. Só para matar. Você fez o quê, Rony? Elétrica. Aí, ó. Ele precisa de manutenção. Tudo CP, candidato a peão. Todo mundo. Isso. É isso aí. Então, vocês acham que a gente vai terminar aqui e fazer um som? Não, a gente vai fazer um robô. Vai rememorar aí as nossas primeiras formações. Queria... a Fabiana aqui, ó, técnica em edificações, né? Queria agradecer a participação de todo mundo aqui que acompanhou a gente, que assistiu. Enfim, tem os links todos aí das gravações. Eu acho que o André precisa gravar essas músicas lindas que ele faz. Assim, fiquei com vontade aqui de pegar a letra, sabe? Acompanhando, estudando a sua poesia. Logo mais aí, novidades, logo mais. Não, tem eu falei tanto para o Marcos, né? Assim, Marcos, você precisa gravar suas coisas. Agora ele não para mais, né? Assim, ele está gravando assim, num ritmo alucinante, o que é muito bom para nós. E eu espero que você também grave, André. E o Rony com certeza vai gravar, porque depois do primeiro álbum, com certeza virão outros por aí. Queria agradecer especialmente a Sabrina, Bárbara e a Fabiana, né, que é, enfim, a nossa alma ali do Lab Art, e que faz com que ele continue aí vivo, né, muito vivo. Então, minha gratidão aqui ao apoio de vocês. E as pessoas também não têm ideia, às vezes, né, vendo a gente aqui, parece que somos nós três aqui, mas tem todo esse pessoal nos dando suporte, apoio, participando, enfim, subindo os links, fazendo a divulgação, criando a arte. Então, minha gratidão aqui a todas vocês por essa contribuição. Gente, valeu, um prazer enorme. Vamos fazer mais vezes, viu? Vamos fazer mais vezes. Quero conversar com vocês de novo. Sim. Então é isso, um bom final de sábado para todos, bom domingo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu.